versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 14. Desde já eu quero agradecer a pastora pelo convite. Aprove o Senhor essa oportunidade, né? Aleluias. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos ler, irmão, Gênesis capítulo 22, versículo 14, nos diz assim a palavra do Senhor. E chamou Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Os irmãos podem sentar, dando glória. Oh, glória. Eu creio que o Senhor Jesus já falou conosco nessa noite. E se você, porventura, ainda não percebeu que o Senhor falou contigo, até na bênção apostólica. Eita, Jesus! Então fica ligado, porque o Senhor Jesus é bom. E Ele não despede ninguém de mão vazia. Aleluia. Irmãos, glória a essa Deus. passagem, ela é muito conhecida por todos nós, né? A gente vai ver que no livro de Gênesis, ele vai narrar a história de Abraão. E quando ele vai narrando a história de Abraão, começando lá no capítulo 12, o Senhor Jesus, ele já fala com Abraão desde muito tempo. Quando o Senhor vira para Abraão e fala assim: olha, Abraão, sai da sua casa, sai da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Eita, glória. Então, a gente vai vendo que Abraão, ele vai caminhando com Jesus ao longo da sua história. Depois que ele ouve isso da parte do Senhor, a gente vai ver também que ele vai enfrentar a esterilidade da sua esposa. E ele vê que o Senhor Jesus provê na sua casa. Além disso, ele no meio do caminho, quando ele sai da sua casa, ele sai com seu parente Ló. E no meio do caminho, Ló e Abraão se desentendem. Então Abraão vira para Ló e fala: olha, vamos nos separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você vai para a esquerda, eu vou para a direita. E a gente bem sabe que Ló, ele olha, ele vê, ele vai com seus olhos naquele lado onde era mais belo, onde tinha mais verdes. E então ele vai. E aí Abraão, ele vai para o outro lado. Mas aqui está o segredo da vitória. Não é para onde você vai, é com quem vai estar com você. Aleluia. E Abraão, ele vai vivendo e ele vai passando com o Senhor ao longo da sua história. E aí a gente vai chegar no capítulo 22, no qual nós lemos. E aqui a gente vai aprender que para o Senhor prover, a gente precisa observar. E nós precisamos aprender alguns pontos com Abraão. E aí a gente já vai observar no versículo 1 que quando Deus, ele fala com Abraão, aleluia, e vai requerer de Abraão o sacrifício do seu filho Isaque, nós vamos aprender com Abraão que nós precisamos estar à disposição. Eita, glória a Deus. No versículo 1, quando diz: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, ele disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Irmãos, para nós podermos vivenciar o sobrenatural de Deus, a gente precisa dizer para o Senhor que nós estamos dispostos a isso. Aleluia. Quando nós vamos ver Jesus no seu ministério, ele pregando para aquela multidão, o Senhor Jesus, ele precisava alimentar aquele povo. E quando aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos estava na sua bolsinha, Jesus precisava alimentar a multidão. Ele não pensou 2 vezes: está aqui, Jesus, eis-me aqui, usa-me a mim. Aleluia. Quando os espias estavam a olhar a terra prometida, a gente vai ver que Raabe, ela já tinha ouvido falar de Deus. E aí, quando os espias vêm com medo, né, de serem pegos, ela se colocou à disposição para ajudar aqueles homens de Deus. E aí você bem sabe na história que a Raabe, ela
Não, a gente precisa estar disposto a servir aquele que te chamou. Não adianta você vir para a igreja arrastado, mas eu quero dizer para você que aqui tem força para Oh, glórias! O Senhor Jesus te renova. É o Senhor Jesus que te faz caminhar mais uma milha, como já foi dito nessa noite. E aí nós vamos vendo que o Senhor Jesus, Ele vai prover na vida de Abraão. Aleluia. Quando Ele disse, eis-me aqui. Amém. E aí nós vamos seguindo com a história de Abraão. Nós vamos aprendendo que além do eis-me aqui, nós vamos ver que o nosso Senhor, Ele provê aonde há trabalho. Irmãos, é trabalho. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aleluia. O Senhor te chamou para trabalhar nessa obra. E a obra é grande. Eita, Jesus! Esses são aqueles que precisam trabalhar, precisam chegar à noite. E o Senhor escolheu você. O Senhor escolheu você. Aleluia. Às vezes você vai pensar, mas eu não sei cantar. Mas eu não sei falar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que aquele que te chamou, aleluia, Eita, Jesus! é Ele quem te capacita. Porque de você mesmo você não tem, aleluia. Porque quem te dá é o Senhor, aleluia. Você precisa estar disposta. Você precisa seguir o eis-me aqui. Mas você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar. Porque o Senhor vai aperfeiçoando. Porque o Senhor vai aperfeiçoando a obra das suas mãos. E a gente vê que o Senhor provê onde há trabalho. Porque nós vamos observar no versículo 3. No versículo 3, Abraão ele vai dizer, recebeu do Senhor no versículo, deixa eu ver se é aqui no 3. Aleluia, Jesus! Então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada, aleluia, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, o seu filho, e aqui veio o trabalho, e fendeu a lenha para o holocausto. Irmãos, quando Abraão ele recebeu a ordem do Senhor, ele não delegou a função, ele mesmo fendeu a lenha para o holocausto. Eita, Jesus! Precisa trabalhar, precisa pôr a mão na massa, porque o Senhor vai contigo, aleluia. E aí, nós vamos observar também que o Senhor Jesus vai prover, aleluia, aonde há dependência. Glória a Como eu disse pros Deus! irmãos, quando o Senhor ordena a Abraão que sai da sua casa e da sua parentela, o Senhor não fala para onde ele vai. Abraão simplesmente foi. Aleluia. E aqui não é diferente. Quando o Senhor ele requer de Abraão aquele sacrifício, no final do versículo 3 vai dizer, e ele se levantou e foi ao lugar que o Senhor lhe dissera. Irmãos, mas Deus não falou com ele, vai para Moriá. Não, o Senhor falou, levanta e vai, que no meio do caminho eu vou te mostrar. Glória a Deus! Então a gente precisa estar na dependência do Senhor. Ah, mas eu vou fazer, será que vai dar certo? Irmão, faz. Porque nós plantamos, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Não sou eu, não é você. Ah, mas ele é um viciado, ele é um irresponsável, ele é um isso, ele é um aquilo, irmãos. Não, aqueles que precisam de médicos não são aqueles que estão sãos. O Senhor mesmo já diz que Ele ergue do monturo o necessitado. Aleluias! Vai trabalhar. Você olha o Senhor olha um pastor, um presbítero, um irmão do círculo de oração. Ele vê um cidadão do céu. Jesus ele não está preocupado com o que ele foi. Deus está preocupado com o que ele vai ser nas mãos dele. Então a gente precisa trabalhar. Aleluia. Oh, Espírito Santo! E depender do Senhor e confiar que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor.
Interessante que a gente vai observar na palavra do Senhor que o Senhor Jesus não chama quem está desocupado, não. É você mesmo. É você que está no ciclo de oração, é você que dirige o trabalho das irmãs, é você que está na oração da manhã, é você que está na escola bíblica dominical, é você que está. É cada dia mais. Irmão, Jesus não chama ninguém desocupado. Trabalho chama trabalho. Aleluia. Quando Jesus chamou os discípulos, eles estavam trabalhando. Mateus estava trabalhando, os outros estavam pescando, estava todo mundo na sua função. Você precisa trabalhar, porque o Senhor Jesus vai te encontrar. Aleluia. Deus. Interessante também que além da disposição em obedecer ao Senhor, eis-me aqui. Obrigado, Jesus. Abraão, ele vai nos ensinar que nós precisamos trabalhar na obra do Senhor. Ele vai nos ensinar a depender de Deus. E aí no versículo 5 ele vai nos ensinar uma outra coisa. Que o Senhor, ele vai prover, aleluia, aonde tem intimidade. Aleluia, Deus. Interessante aqui que o Abraão, ele chama dois dos moços, pega o jumento, pega o filho e vai. Quando ele avista aonde o Senhor quer que ele chegue, ele vai dizer no versículo 5 que Abraão tomou seus moços e disse para eles: olha, vocês vão ficar aqui, que eu e o meu filho vamos nos retirar. Irmão, Jesus, ele é bem enfático, ele é bem claro. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, quando ele vai nos dizer para quando nós formos orar, para nós entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta. Isso significa intimidade. Irmãos, Abraão não podia ter levado os meninos com ele, mas ele não levou, ele se retirou para poder exercer aquilo que o Senhor tinha ordenado. Então nós aprendemos que o Senhor provê aonde há intimidade. Aleluia. E aqui nós vamos aprender uma outra coisa com Abraão, que além da intimidade de se retirar, aleluia, nós vamos aprender a confiar. Ai, irmãos, às vezes é difícil. Às vezes a gente não está vendo a luz no fim do túnel. Às vezes a sua esperança já morreu. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a nossa morreu sim, mas ela está viva e ela aleluia! No terceiro dia, você não pode estar vendo nada, aleluia. Mas se você estiver vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, eita glória! Pode esperar que vai chover. Você pode não estar avistando nada, aleluia, mas eu quero dizer para você nessa noite que você precisa depender, você precisa confiar. E essa confiança, eu me lembro muito daquela passagem que vai falar daquela mulher que tinha 2 moedinhas. Irmãos, o Senhor estava ao longe observando aqueles que ofertavam naquele lugar e todos colocavam tudo daquilo que sobrava. Mas o interessante é que Jesus, quando ele vê aquela mulher, ele observa que ela coloca 2 únicas moedas. E se você observar na narrativa desse texto, você não vê Jesus dialogando com aquela mulher. Mas ele diz aos discípulos que ela entregou tudo o que ela tinha. E o que eu aprendo com isso? Que o Senhor conhece a sua necessidade. Aleluia. O Senhor conhece o seu coração. Aleluia. O Senhor é onisciente, ele sabe das suas dificuldades. O Senhor sabe das suas necessidades. Aleluia. Mas ele te convida nessa noite a descansar. Aleluia. Ele te convida nessa noite a depender. Aleluia. Porque ele vai prover. Irmãos, aquele que obedece, aquele que caminha, ele vê o milagre de Deus acontecendo. Então você precisa crer que o Senhor Jesus, ele está te vendo, porque ele está. Aleluia. Glória a Deus. O salmista vai dizer no Salmo 113 que quem é como o Senhor nosso Deus? Aleluia.
Irmãos, o nosso Deus ele é tão grande que ele se curva para ver o que está no céu e na terra. Eita você acha Deus. que ele não está te vendo? Aleluia. Você ainda não tem essa consciência de que se você acordou, você respirou, é porque ele está te vendo. Aleluia. Ele está te sustentando. Glória a Deus, aleluia. Se nós confiássemos no Senhor, tal como nós confiamos que o despertador do celular vai te levantar. Você acha que é o celular que te acorda? Você acha? Mas é o Senhor que te sopra a folha. Oh, glória! Aleluia! Oh, papai! Oh, glória! Calma! É Ele quem está contigo, então descansa. Aleluia! Porque o Senhor, Ele proverá. Louvado seja o nome dele. Aleluia! E nós vamos vendo que além da intimidade, além da dependência, nós vamos ver que o Senhor trabalha quando tem fé, que acaba que é a dependência, né? Vai dizer que disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Irmãos, Abraão ele já tinha um histórico de vida com Deus. Então ele tinha certeza que o sacrifício que Jesus pediu ia de encontro à promessa que Deus tinha feito. Porque se Deus promete que vai dar e que da descendência dele viria uma grande nação, Abraão pensou: mas o Senhor ele não nega a si mesmo. Mas ainda que, creio eu, mesmo que eu mate o meu filho, eu creio que o Senhor tem poder para ressuscitar. Aleluia! É essa dependência que o Senhor espera de nós. É esse nível de fé. Não é à toa que Abraão é considerado o pai da fé. É isso que o Senhor requer de você. Confia em mim, descansa em mim. Aleluia. Tenta lembrar, tem esse filho que eu amo. Tenta lembrar quantas vezes o Senhor já te abandonou. Tenta lembrar quantas vezes Ele não te atendeu, irmão. Não tem. Porque a palavra de Deus nos diz que não tem falta alguma àqueles que temem. Oh, aleluia! O Senhor, Ele supre a nossa necessidade. Dificuldade tem, mas eu nunca vi o justo mendigar. Aleluia! Descendência passar fome, assim como diz o salmista. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, nós vamos ver. Aqui, irmãos, Obrigado, eu Jesus. amo essa passagem, principalmente esse versículo que vai dizer, versículo 9: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, e ele colocou em ordem a lenha. Irmãos, para o Senhor trabalhar precisa das coisas em ordem. Aleluia! Não fazer nada de qualquer maneira, não. Oh, glória! Está tudo no lugar. Aleluia! E quando a gente vê ordem, a gente vê o holocausto. Eu lembro daquela passagem de 1 Reis, capítulo 18, que quando Elias e os profetas de Baal, Elias não discutiu, né? Mas eles estavam naquela discussão de ver qual Deus que era o Deus verdadeiro. Os deuses de Baal lá clamavam, se chicoteavam, e gritavam, esperneavam e nada. Mas quando foi a vez de Elias clamar, se você observar, ele coloca em ordem o altar. Aleluia! Para que haja atividade no céu, tem que estar tudo na ordem. Tem que obedecer a liderança, tem que obedecer o pastor, tem que obedecer, irmãos. Obedecer é melhor do que sacrificar, já disse Samuel. Quando Saul ele achou que Samuel estava demorando, o que ele fez? Não sacrificou. Não, o Senhor quer o sacrifício. Irmãos, o Senhor requer de nós a nossa obediência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu abro outro parênteses que vai dizer: e amarrou a Isaac, o seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Aleluia. E o versículo 10 diz que estendeu Abraão a sua mão. E estendeu a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Aleluia. Mas o versículo que eu queria dizer mesmo é quando Abraão ele leva o cutelo. É o mais em cima aqui, eu acho que é o 7. Quando Abraão ele pega o cutelo, ele pega a lenha, tá ele e Isaac sozinho. Ele pega a lenha, ele pega o cutelo, ele pega o fogo e vai ele e Isaac.
Aí o Isaac vira para ele e diz: uai, pai, mas está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas cadê o sacrifício? Irmãos, Isaac conhecia a liturgia do culto. Aleluias. Ele estava acostumado com a liturgia da adoração. Eita Deus grande. Então, aqui é o parênteses. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, viu? Mesmo pequeno, mesmo grande, para que ele não venha se desviar. Então ensina, porque Isaac, ele conhecia a liturgia. Ele podia não perguntar nada, mas ele sabia o que ia acontecer. Ou seja, ele estava ambientizado com o que acontecia lá na casa dele, para a adoração. Então nós precisamos ensinar, né? Os filhos, sobrinhos, a gente precisa falar do amor do nosso Deus. E aí nós chegamos no versículo que nós lemos. E então levantou Abraão seus olhos, aleluia, e eis que um carneiro detrás dele estava travado. Eita Jesus, aleluia. Irmãos, quando a gente se preocupa em adorar, Oh glórias. Deus do céu se preocupa em prover para si o holocausto. Aleluia. Então você adora que o Senhor Jesus ele trabalha. Interessante, irmãos, que quando nós trabalhamos, a gente colhe às vezes frutos do nosso trabalho. Mas quando a gente ora, a gente confia, a gente entrega, a gente colhe os frutos da mão dele. Aleluia! Por isso que o Senhor diz que tudo que nós pedimos ou pensamos, ele faz, 1000 vezes mais. Então a gente precisa crer, a gente precisa confiar, a gente precisa obedecer, a gente precisa seguir, a gente precisa trabalhar, porque o Senhor Jesus proverá para si. Louvado seja o nome do Senhor. E nós louvamos a esse Deus, porque aqui nós falamos de provisão, mas nós sabemos que, como já foi cantado, o Senhor, ele foi provisão para aquele povo na época. O Senhor foi calor, porque a noite no deserto ela é muito fria, e o Senhor foi coluna de fogo, foi calor. O Senhor foi sombra de dia. O Senhor Jesus, irmãos, mandou maná do céu. E interessante que quando a gente vai observar, acho que em Êxodo 14 ou 28 vai dizer que quando o maná desce, ele ainda não tinha nome de maná. Sabia, irmãos? Eles olharam aquele negócio e falaram: o que é isso? Não tinha nome. Irmãos, aquilo que o Senhor vai prover na sua vida é novo. Ninguém nunca viu. Aleluia! Vai muito além daquilo que você pediu, porque é novo, é novidade. E o Senhor Jesus provê no financeiro? Provê no financeiro. O Senhor provê na sua saúde? Provê, irmãos, na saúde. Eu tenho a minha filha curada. O médico pode falar que foi erro de laboratório, o outro pode falar porque é homozigose, heterozigose, sei lá o que, mas eu creio que foi a mão de Deus. Eita glórias! Porque o Senhor, ele cura, irmãos. O Senhor Jesus, o Deus da provisão aqui, a gente está falando de provisão, mas a gente está falando não é só de bem material, não. A gente está falando de saúde, a gente está falando de saúde no corpo físico, estamos falando de provisão na mente, aleluia. A gente fala que o Senhor provê, mas o Senhor Jesus, ele provê dentro da sua casa. Irmãos, o Senhor é paz. O Senhor é promotor de paz. Quando você entrar na sua casa hoje, irmão, você entra lá declarando que o príncipe da paz está contigo, porque ele tem a paz na sua casa. Aleluia. O Senhor provê, irmão. O Senhor abre a porta onde não tem. Fique em paz. Fique na paz do Senhor, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Deus Santo, Deus seja louvado. Já foi cantado aqui nessa noite que o Jeová Jiré, irmão, Jeová Jiré, como diz aqui no versículo 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, que o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Irmão, fica tranquilo. Pode deitar tranquilo, porque depois de uma noite de sono bem dormido, Oh glória! irmãos, enquanto você dorme, o Senhor trabalha. E o dormir aqui é quando você
você deita e dorme, mas quando você descansa, porque o dormir também significa descanso. Então, quando você descansa, o Senhor trabalha. Só tem um detalhe: lembra de chamar o Deus proverá para dentro da sua casa. Glórias. Aquela passagem quando Jairo ele vai implorar para que Jesus fosse até a sua casa porque a sua filha estava morta. Ele chega, eu creio que ele se joga aos pés de Jesus e fala: Senhor, vem na minha casa porque ela morreu. E você não vê Jesus falando nada. Ele levanta, o versículo fala assim, acho que é o 11, 3. Ele levanta e vai. Irmão, olha que mistério isso aqui, gente. Se você chamar, ele vai. Aleluia. Olha, Jeremias 33 já diz: clama a mim, aleluia, que eu vou te responder. Oh, papai. Mas é necessário clamar. Deus Santo. É necessário clamar aquele que tem todo o poder. Porque ele está com seus olhos atentos, com seus ouvidos abertos a ouvir a tua voz. Aleluia, Deus. Eu disse para os irmãos, o Senhor ele é onisciente. O Senhor ele conhece todas as coisas, aleluia. Mas você vai observar que quando ele estava deitado lá no barco, aleluia, a tempestade batendo para um lado, a tempestade batendo para o outro, os discípulos achando que iam perecer. Eles se lembraram, aleluia. Eles se lembraram que o Todo-Poderoso estava deitadinho lá. Irmãos, às vezes o Senhor só está esperando um socorro, Deus. Às vezes o Senhor está só esperando Jesus, a gente está perecendo. Ai, irmãos, o Senhor que fez todas as coisas, ele simplesmente, homens de boca. Deus Santo. Fica quieto. Roberto, sossega. Eita glória. Irmãos, o Deus que você serve é um Deus que fala com o mar, é um Eu Deus creio. que fala com o vento e eles os ouvem. Eu creio. Irmãos, você é criatura do céu. Você veio semelhança de Deus. Aleluia. Oh, papai. O Senhor não tem prazer em que nenhum dos seus filhos se perca. Então você tem que clamar ao Senhor. Oh, poderoso Deus. Aleluia. Porque Ele está com seus ouvidos atentos à oração deste lugar. Às vezes você está passando uma situação difícil na sua casa. Aleluia. Mas o Deus que provê na bandeira. Eita Jesus dos crentes. Aleluia. Atenda a oração da tua casa. Irmãos, Ele conhece a sua necessidade bem lá no seu íntimo. Nós sabemos que quando nós às vezes nos ajoelhamos, e aí vamos nos lembrar de Ana. Quando Ana, ela estava com uma amargura de alma, ela se colocou diante do mestre lá em Siló, ela se prostra diante do Senhor, até que ele a teve por embriagada, porque ela não conseguia falar, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele pega as suas lágrimas, aleluia. Aleluia. Ele pega aquele choro que às vezes você não nem você sabe expressar o que está no seu coração, aleluia. Mas eu quero dizer para você nessa noite que aquele outro consolador, Aleluia. se faz presente Meu Deus. neste lugar. Oh, papai. Grande Ele pega Deus. as suas orações, e ele leva, aleluia. E ele pega ela, ele colhe, coloca no vaso, num jarro, e ele leva. E ele entrega na mão daquele que tem todo o poder. Então eu quero dizer para você nessa noite que se a sua vitória ainda não chegou, continua clamando. Aquela mulher do
fluxo de sangue, ela padeceu por 12 anos. O paralítico de Betesda padeceu por 38 anos. E tantos outros que a gente vê. Tem um cego de nascença que não fala quanto tempo tinha. Irmãos, mas o seu milagre pode ser hoje. O seu milagre pode estar batendo na sua porta agora. Oh, glória! Você só precisa continuar aclamando esse Deus, aleluia. Porque o Deus que provê, Ele se faz presente neste lugar. Em nome de Jesus, leva essa palavra. Aleluia! Creia que o Senhor Jesus Oh, glórias! sua casa. Grande Deus! Coisas, aleluia. Entra, Jesus! Impossível mesmo. Tem coisas Aleluia! que é impossível mesmo. Mas sabe por quê? Porque às vezes o Senhor permite certas coisas, porque aí a gente dá glória para Ele. Ah, não, isso aqui eu mesmo faço. Eu que conversei com fulano, que falei com ciclano, que resolveu minha situação. Aí na hora que você não tem como fazer mais nada. Meu esposo gosta muito de falar isso, né? Quando chega no seu limite, aí abre o leque de oportunidade para o Senhor trabalhar. E Ele vai fazer de um jeito que você, nossa, mas resolveu assim? É, irmão, assim. Porque assim, ó, com uma palavra, o Senhor fez todas as coisas. Com uma palavra, o Senhor curou aquele menino do centurião. Apenas uma palavra. Aleluias! Então peça ao Senhor essa uma palavra nessa noite. Aleluia! E ela na sua casa, na sua Jesus. família, na sua vida mesmo. Meu Deus! Porque o Deus que você serve tem poder para fazer muito mais. Aleluia! E eu louvo, me agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço aos irmãos. Que o Senhor, irmãos, possa continuar guardando a cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória. Aleluia, Deus. Oh, maravilha. Palavra abençoada. Oh, glórias! Meu Deus! Glória a Deus. O Senhor está Aleluia! falando poderosamente entre nós. Há alguns dias já que o Senhor tem falado conosco. Glórias! Deus está falando com essa igreja. Aleluia! Deus está falando com esse povo. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Oh, poderoso Deus! Aleluia. Glória, glórias! Está falando conosco, irmão. Meu Jesus amado! Deus seja o nome do Senhor. Aleluias! Vamos louvar a Deus com louvor nessa Glória a Deus! Com Cristo é vencer ou vencer. Eita, glórias! Aleluia. Meu Deus! Com Cristo é vencer ou vencer. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Ele para sempre. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas a de você tem. Então levante-o, Jesus é quem te ama e te quer bem. Maravilhoso. Deus abre
aberto. O mar já está aberto para você passar. Deus Santo. Muitos de nós só esperam para cantar do outro lado. Eu já entro no mar cantando. Porque eu sei que a vitória é certa. Né? E você vai cantar quando chegar do outro lado. Se o mar já abriu, eu já entro cantando. Não é contradizendo a escritura, não, tá? Mas é fé. Aleluia. Irmão, Deus continue abençoando o presbítero Tiago, diaconisa Maiara, círculo de oração. Vocês sabem que eu oro por vocês e vocês oram por mim. Glória a Deus. Eu, meus irmãos, eu padeço em oração pelo círculo de oração. A igreja que cede, o círculo de oração que cede aos seus compromissos, meus irmãos, fadado, uma igreja fadada a passar luta. Não vou falar fracasso, porque o Senhor é que a sustenta, mas passa prova, passa dificuldade, passa luta. Porque isso, meus irmãos, quando se perde o poder do círculo de oração, há um declínio espiritual na igreja. Isso é visível. Isso é visível. Ainda bem que nós temos aqui, presbítero Tiago, um círculo de oração que ora, uma congregação que ora. Eu não quero aqui, irmãos, defamar ou fazer uma crítica, mas hoje mesmo eu passei numa outra congregação com urgência para deixar um negócio. Já era quase 7h10, as portas estavam fechadas. E quando a gente chega aqui 20 para 7, 15 para 7, a igreja está em oração. Aleluia, Deus. Você vem aqui no sábado, tem oração. Você vem no domingo, tem oração. Se tiver culto todo dia, que todo dia tem oração. Aleluia, Pai. É assim que a gente vai vencer. Porque nós estamos, meus irmãos, naquela finalzinho, sabe? No finish, no final da chegada. Falta só um pouquinho para chegar, não. O povo, o mundo está assustado. O mundo está assustado. Mas a igreja está marchando firme. Irmãos, eu quero deixar uma vida aqui bem